A paz do Senhor a todos nós. Boa noite, a paz do Senhor. Tudo. Ai, Senhor, menina linda. Novamente, mais uma vez, aqui na presença de Deus, fazendo nosso devocional. Vamos falar hoje dos aniversariantes também, né? Orar por cada um. O Robert, Odair, Rogério, Flávio, Marilene, Alexandre, Edson e a Amanda. A Amandinha tá aniversário hoje. A Amanda foi a primeira pessoa que me chamou de tio. Ô tio. É, idade chica. Livro de Mateus, hoje estaremos lendo. Bem. 17 e 18. Leu 17, bem. Daí depois eu leio o 18, porque o 18 é um pouco maior, daí... Aprender sobre Jesus. Mateus 17. E 6 dias depois, Jesus foi para o Monte Alto, levando consigo somente Pedro e os irmãos Tiago e João. E ali eles viram a aparência de Jesus mudar. O seu rosto ficou brilhante como um sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. E os 3 discípulos viram Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Como é bom que estarmos aqui, Senhor. Se o Senhor quiser, eu armarei 3 barracas neste lugar, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Enquanto Pedro estava falando, uma nuvem brilhante os cobriu, e dela veio uma voz que disse: Este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Escutem o que ele diz. Quando os discípulos ouviram a voz, ficaram com tanto medo que se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Jesus veio, tocou neles e disse: Levanta-se e não tenham medo. Então eles olharam em volta e não viram ninguém a não ser Jesus. Quando estavam descendo do monte, eles lhe deu esta ordem: Não contem para ninguém o que viram até o que o Filho do Homem seja ressuscitado. Então os discípulos perguntaram por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? E ele respondeu: É verdade que Elias vem para preparar tudo. Porém eu afirmo a vocês que Elias já veio e não o reconheceram, mas o maltrataram como quiseram. Assim também maltratarão o Filho do Homem. Então os discípulos entenderam que Jesus estava falando a respeito de João Batista. Quando eles chegaram perto da multidão, um homem foi até perto de Jesus, ajoelhou diante dele e disse: Senhor, tenho pena do meu filho. Ele é epilético e tem ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe para os seus discípulos a fim de que eles o curassem, mas eles não conseguiram. E Jesus respondeu: Gente mais sem fé. Até quando ficarei com vocês? Até quando terei que aguentá-los? Tragam-me o menino aqui. Então, deu uma ordem. O demônio saiu, e no mesmo instante o menino ficou curado. E depois os discípulos chegaram perto de Jesus em particular e perguntaram: Por que foi que nós não pudemos expulsar aquele demônio? E Jesus respondeu: Foi porque não tem fé o bastante. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês tivessem fé, mesmo que fosse o tamanho de um grão de semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: Saia daqui e vá para lá, e ele iria. E vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso com oração e jejum. Um dia os discípulos estavam se reunindo na Galiléia e Jesus disse a eles: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e eles vão matá-lo. Mas 3 dias depois ele será ressuscitado. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo foram perguntar a Pedro: O mestre de vocês não paga o imposto no templo? Paga sim, respondeu Pedro. Depois Pedro entrou em sua casa. Mas antes de falar alguma coisa, Jesus disse: Simão, o que é que você acha?
Quem paga impostos e taxas ao rei deste mundo? São os cidadãos do país ou são os estrangeiros? São os estrangeiros, respondeu Pedro. Certo, Jesus disse. Isso quer dizer que os cidadãos não precisam pagar. Mas nós não queremos ofender essa gente. Por isso, vá até o lago, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que você fisgar. Na boca dele você encontrará uma moeda. Então vá e pegue e pague com ela o seu imposto e o meu. Mateus 18. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde, como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma destas crianças em meu nome está me recebendo. Mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor que seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daqueles por meio de quem elas acontecem. Se a sua mão ou o seu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que, tendo as duas mãos ou os dois pés, ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que, tendo os dois olhos, ser lançado no fogo do inferno. Cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. O que acham vocês? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes, indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto-lhes que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Se o seu irmão pecar contra você, vá e, a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir você, ganhou seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade: tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isto lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida.
O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia com seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Misericórdia. Hoje vamos estar orando pelos aniversariantes. Mais alguém ali? Não? Então vamos estar orando a Deus e agradecendo por este momento. Amém? Vamos orar, filha? Filha, vem orar. Filha. Filha. Dá pro pai então, dá pro pai. Traz aqui pro pai. Traz aqui pro pai. Mostra pra mãe. Mostra pra mãe. Mostra ali pra mãe. Soberano Deus, maravilhoso Pai querido, Senhor, Pai eterno, Pai celestial. Muito obrigado, Senhor Jesus, por estar aqui, Senhor Jesus, fazendo devocional com a minha família, Pai querido, Senhor Jesus. Uma parte dela, Senhor. Abençoa as minhas filhas, abençoa a minha esposa, Senhor. Abençoa, Senhor, a Camila, a Aline, a Carol, Senhor, onde elas estiverem, Senhor Jesus. Pai amado, Senhor Jesus, abençoa a Alice, Senhor Jesus. O Léo, meu neto, Senhor Jesus, abençoa, Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos por esse dia, Senhor Jesus. Em tudo damos graças a Deus. Em tudo damos graças a Deus. Pai querido Senhor, abençoa os aniversariantes. Pai amado Senhor, completando mais um ano de vida. Senhor Jesus, tu conhece o coração de cada um, Pai querido Senhor Jesus. Pai amado Senhor Jesus, obrigado, Senhor Jesus, por ter eles aqui ainda, Senhor Jesus, e eles tenham um encontro contigo, Pai. E o Espírito Santo possa convencê-los, Pai querido, deste amor incondicional, Senhor. Porque o Senhor deu o seu único filho, Pai querido Senhor, morrendo lá na cruz do Calvário por nós, Pai querido Senhor, pecadores, Pai querido Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Tá bem, filha? Amém. Tchau. Tchau.